Arthur. Faz. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver nesse instante. Estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus. Esse é o momento que nós podemos desligar os celulares para que possamos prestar mais atenção na palestra. Esse momento ele é muito importante para quem vem buscar uma assistência, receber passes ou se sentir melhor, buscar algum recurso para a saúde física ou mental. Prestar atenção na palestra é muito importante, porque nesse momento os espíritos que estão aqui e nos acompanham e que já prepararam esse ambiente para nos receber, é o momento em que eles nos prestam assistência. Se nós estivermos conectados com o que é dito aqui, o mais possível, certamente nós vamos criar um ambiente mental favorável para que eles possam nos ajudar. E esse ambiente ele foi preparado, como eu disse, previamente por esses amigos espirituais para nos receber. Então é importante que nós possamos abrir o coração, nos conectar para receber aquilo que precisamos. Nós precisamos buscar esta conexão, porque aí a eficiência, a eficácia da assistência, ela aumenta. Então nós poderíamos nesse instante fechar os nossos olhos e imaginar que existem espíritos nesse instante, nesse ambiente, que nos amam profundamente, se alegram pelo fato de estarmos aqui. Em nome de Jesus, vamos erguendo o nosso pensamento ao alto, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoaremos os nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos acompanhando então o Márcio, que fará para nós as reflexões da tarde. Boa tarde a todos, mais uma vez. Então, nosso tema de hoje fala sobre as curas espirituais de Jesus e o perdão. São dois temas que estão ligados no estudo dessa tarde. E começando, nós lembramos as curas de Jesus, quando, por exemplo, aquele episódio da mulher que sangrava, que havia um sangramento há muitos anos, né? E ela era inclusive considerada impura por conta disso, né? Dentro das leis judaicas, que ela não podia conviver em sociedade, tudo isso devido ao fato dela ter esse sangramento. E Jesus estava ali no meio da multidão, como nós conhecemos, né, na passagem da Bíblia, e centenas de pessoas em volta dele, às vezes até milhares, e a mulher, ela entendeu que se ela tocasse em Jesus, ela poderia ser curada, porque Jesus estava curando muitas pessoas, né? E a fama dele já se espalhara. E ela teve essa fé, esse pressentimento que se ela pelo menos tocasse assim na veste de Jesus, porque pela lei não poderia nem tocar na pessoa por conta dessa impureza, né? Mas Jesus não tinha nada disso, né? Não tinha nada dessas questões de impureza, né? Jesus ia curar os leprosos, né? Ali abraçava todo mundo, mas aquela confusão toda, e a mulher, ela foi firme com fé. Ela falou: se eu curar, se eu tocar, eu posso ser curada. E ela acreditou, e no meio daquela multidão toda, de repente, a mulher foi e conseguiu tocar na veste de Jesus. Ela se colocou no meio e tal, né? Foi difícil, mas tanto ela se esforçou que ela conseguiu chegar ali e tocou nas vestes de Jesus.
E nesse momento Jesus parou e falou assim: quem me tocou? E os apóstolos que estavam ali segurando o povo todo, né, fazendo aquela proteção toda, porque o pessoal ia para cima de Jesus. E o Pedro falou, como assim quem te tocou? Tem centenas de pessoas que está todo mundo te empurrando, tá uma confusão, todo mundo está te tocando, te empurra daqui, dali, como assim? Mas Jesus falou, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ele fala, então de Jesus saiu aqueles fluidos, né? Como nós estudamos na doutrina espírita, aquelas energias, aqueles fluidos. E a mulher falou, fui eu, Senhor, eu te toquei. E aí Jesus, que poderia chegar e falar assim, né, eu te curei, você recebeu meus fluidos, você está curado. Ele disse de forma enigmática, como ele falava sempre, ele falou, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ele aproveitou para dar esse ensinamento mais profundo, né? Não falou eu te curei, nada, ele falou a tua fé, ou seja, dando um ensinamento em relação à nossa fé, o quanto que a nossa fé é poderosa e quanto e como podemos usá-la a benefício de nós mesmos. Que quando nós temos fé, aí é Jesus que fala também, né? Em outras passagens ele fala, a fé move montanhas. Então a fé, ele fala várias e várias vezes da fé que está descrito, né, no Evangelho. Ele ensina, né? Porque até nós estávamos vendo uma palestra do Haroldo, né? E que ele comenta, o que será que Jesus queria dizer com as curas, né? Por que as curas? Porque a cura, as pessoas eram curadas no corpo físico. Claro que isso é um grande benefício, né? Quem está enfermo quer ser curado. Mas o corpo físico é curado e depois vai chegar um dia nós vamos desencarnar e deixar esse corpo, né? E o que fica para depois disso? Então Jesus acompanhava as curas que ele fazia, que causavam um grande impacto nas pessoas, para plantar também uma sementinha de ensinamento que nós levaremos para a eternidade. Nós levaremos adiante do corpo. E muitas vezes acompanhado com a cura, ele falava da fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque a fé no sentido de que nós sempre falamos aqui, né? A fé em Deus, acima de tudo, porque Deus é nosso Pai, nosso Criador. Então, quando nós nos conectamos com Deus, nós estamos em contato com toda a força divina que Ele pode nos passar e que também nós podemos receber, não é verdade? Porque comparando com a eletricidade, um fiozinho de eletricidade também, se o fio for muito fino, a carga for grossa, derrete o fio, não é assim? Então o fio mais grosso ele já recebe uma carga maior. Então a nossa ligação com Deus, nosso Pai, no sentido dessa confiança. E em seguida a fé em nós mesmos também, é importante. Então quando Jesus fala, a tua fé te curou, ele está nos ensinando que a nossa ligação com algo, com ele no caso, a nossa ligação com o divino nos abre um caminho, nos abre um canal de conexão. E se nós cremos, aí a crença é a força da mente, o poder da vontade, a nossa vontade direcionada. Então nós vamos crer que nós vamos conseguir algo, né? Vamos crer que nós podemos nos curar ali. Então nós temos que chegar com essa crença. Tem o trabalho da maca aqui embaixo, também é um exemplo disso, né? Temos que chegar com crença, com fé, porque na hora nós vamos nos ligar a algo superior que a espiritualidade nos traz aqui. E aí essa ligação faz com que realmente nós abrimos as portas da nossa alma para que chegue para nós esses fluidos curadores. Então Jesus, ele acompanha sempre as suas curas com algum ensinamento que ficaria para nós.
E esse ensinamento da fé é dos mais importantes e significativos, né? O que for na nossa vida, nós temos que ter essa crença, essa fé que nós podemos conseguir e melhorar, e que Deus vai nos dar, porque Deus tudo pode, né? Isso aí a medicina nossa, ela vai até onde pode, claro, ela estuda, ela analisa com lógica, com razão, mas nem tudo a medicina consegue também saber, e às vezes até a medicina nos dá algum diagnóstico que é correto, mas se Deus quiser, Ele muda tudo, ou não? Sim. Se Deus quiser, Ele faz o que Ele quiser, Deus é o Criador. Então, se a vontade de Deus quiser, Ele muda as coisas para nós, e a nossa vontade vai de encontro a isso, né? A nossa prece, a nossa força mental, a força do espírito, que eles sempre falam, né? Que se quer ajudar alguém, fortaleça o espírito. Em primeiro lugar, quer ajudar alguém, fortaleça o espírito da pessoa, que o resto vai vir junto. O corpo físico vem junto com a força do espírito, né? Claro, tem problemas físicos, mas o espírito fortalecido vai dar uma luz até o corpo físico. Fortaleça o espírito. Então, se nós chegamos, encontramos alguém, aí a pessoa fala assim: nossa, mas como você está pálido hoje, está pálido, está mal, aí nós caímos. Nossa, você está doente, você está não sei o que, aí nós, às vezes nós entramos, né? E ficamos abatidos. Aí se bobear, fica até doente, não estava, fica. Aí se a outra pessoa chega e fala assim: nossa, você está bem hoje, puxa, hoje estou te achando, está com uma aparência boa, está bem disposto, aí nós, né? Aí saímos assim, voltando. Então, isso tudo é a influência externa sobre nós. Nós nos deixamos influenciar, claro, isso é normal, mas é a influência do exterior que nós trazemos para dentro de nós e entramos nessas questões. Agora, seria bom se nós pudéssemos fazer as coisas sem essa influência exterior, né? Nós mesmos, em vez de alguém ter que chegar e nos colocar lá em cima, porque isso é a mente, tudo é a mente nossa. Então, em vez de alguém ter que fazer, nós mesmos temos essa fé em Deus, que Deus faz sempre o melhor para nós. E nós irmos buscar, né, essa fé, essa confiança, essa conversa com Deus. Conversa com Deus. Deus, me ajuda. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhorar? A nossa busca, Deus sabe tudo, claro, mas se nós estamos pedindo, nós podemos receber, porque foi Jesus que falou isso, né? Pedi e obtereis, bata na porta, a porta vai se abrir. Então, nós devemos movimentar essa fé e a nossa vontade nas coisas que nós queremos, que nós estamos precisando. Conversar com Deus. Deus, o que eu tenho que fazer para melhorar, para conseguir isso? Né? Aí Deus fala: tem que perdoar. E agora? Agora complicou. Então, uma parte da nossa conversa hoje é sobre o perdão também, né? A mágoa que nós carregamos. Então, assim, nós temos uma passagem do Chico que nós ouvimos outro dia, que essa não conhecíamos, né? Mas talvez vocês conheçam. Chico tem milhares de histórias, né? Mas numa delas, ele havia dito alguma coisa que magoou uma pessoa, né? Mas foi o contrário, geralmente ele é magoado, né? Ele é ofendido, mas ele tinha dito alguma coisa sem querer, sem intenção, mas quem ouviu ficou extremamente chateado e foi embora, né? Do centro, tal. E ele percebeu isso, né? E ele começou a ficar incomodado com essa situação de ter ofendido alguém, mesmo sem ter tido a intenção. E ele foi ficando magoado e tal. E um belo dia o Emmanuel conversou com ele e falou: Chico, que tristeza é essa? Né? Ele foi ficando triste.
Chico, que tristeza é essa que você está sentindo? Como se ele não soubesse, né? Ele sabia, mas ele pergunta, né? Aí o Chico, porque eu falei ali, a pessoa entendeu diferente, e ficou magoada e saiu aqui do centro, não quer mais me ver, tá chateado. E o Emmanuel falou, Chico, mas você tá com... Ele falou alguma coisa assim, você tá com uma energia aqui em torno do coração, né? Uma energia ruim aqui, tá te atrapalhando. E o Emmanuel falou, é a energia da mágoa, isso é a mágoa, tá te causando essa energia ruim. Tá, e como é que eu vou como é que eu vou arrumar isso, consertar? E o Emmanuel falou, não é a história do cachorro não é aquele cartão preto, essa eu já falo já, aquela história do que ele vai... Não, dessa vez foi diferente, né? Ele causou. E o Emmanuel falou assim, você vai procurar a pessoa então e pede desculpas, né? Procure a pessoa, converse e pede desculpas. O Chico falou, tá bom, porque o Emmanuel disse, você está com um problema, né? Você está com um problema, você está triste por isso, então procure a pessoa. Mas se a pessoa não aceitar minhas desculpas, aí o Emmanuel falou, aí o problema passa a ser dela, já não é mais seu, você já vai se sentir tranquilo que você fez a sua parte, né? Se errou, se foi aquilo, procure a pessoa. É difícil para nós, né? Nosso orgulho ali nós somos orgulhosos, né? Mesmo uma situaçãozinha simples assim, é difícil nós irmos procurar a pessoa para esclarecer. Não estou falando de vocês aqui, claro, né? Que vocês já são... Não, estou brincando, mas assim, muitos de nós temos esse orgulho, né? Para mim, por exemplo, é difícil também procurar uma pessoa. Mas o Chico falou, então vamos lá. Aí ele foi procurar, foi na casa do homem, né? Aí ele explicou tudo, ele falou tal. E aí é o Chico contando assim, né? Aí diz que ele falou e abraçou o homem, né? Mas ele falou que abraçou o homem, mas o homem estava assim, duro, seco, sabe? Firme, não queria o abraço dele, não queria. E ele falou que, e o Chico falando assim, parecia que eu estava abraçando um bambu, o homem lá, firme, parado. Aí eu abracei o bambu, eu desabracei o bambu. Aí o homem falou assim, Chico, o homem não falou nada, não abriu a boca. Aí o Chico se despediu, quando ia saindo, o homem falou, Chico, ou você é uma das pessoas mais humildes que existem, ou você é um tremendo cara de pau ter vindo aqui. Você é um sem vergonha. E o Chico falou assim, como que eu ia dizer que eu era o mais humilde do mundo, né? Então eu fiquei com a segunda hipótese. Mas a situação se resolveu para o Chico, né? O homem continuou duro, né? Não quis aceitar naquele momento, mas paciência, né? Então essas questões do perdão, elas causam muito problemas para nós, na nossa vida, né? Às vezes a nossa dureza em aceitar o pedido de desculpas de alguém, ou irmos procurar a reconciliação, como Jesus falou, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho com Ele, enquanto o pessoal está aqui. Nós estamos vendo, né? Porque depois que desencarna, como é que vai fazer? Aí vai procurar psicografia, né? Eu quero uma mensagem, ou às vezes nem isso, né? Assim, mas depois que desencarna fica mais difícil, né? E se for um grande problema, a pessoa pode virar um obsessor, pode querer uma vingança, ou fica a coisa não resolvida. Então, a possibilidade nossa é aproveitar a nossa vida, a reencarnação, para conseguirmos de alguma forma nos reconciliarmos com as pessoas, né? Conversar, ter uma conversa, porque essa é a realidade, né? Nós estávamos falando sobre os trabalhos de psicografia que tem, né? Que lota as casas, né? Todo mundo quer uma mensagem de alguém que já desencarnou, né? Seja às vezes tem uma necessidade, ou às vezes quer saber, notícia. Isso é uma realidade, né? Só fazer um trabalho lota. Mas nós
nos esquecemos das pessoas que estão encarnadas, porque nós nem sempre estamos tendo as conversas que nós poderíamos ter, né? Tem muitos assuntos, muitas coisas ainda que não foram ditas, e às vezes tem uma conversa ou outra que nós poderíamos ter com esse ou aquele da nossa família ou conhecido, e nós não conseguimos ter porque a nossa rotina, né? Nós ficamos meio debaixo da nossa rotina, das máscaras, das convenções, e nem sempre temos aquela conversa que poderíamos ter para esclarecer alguma coisa que está ao nosso alcance, né? Como tudo isso que nós estamos citando aqui nas palestras. Aí a pessoa desencarna e a gente quer a mensagem, né? É normal querer uma mensagem, né? Mas também não esquecer de quem está encarnado, porque está mais fácil falar agora do que depois, né? Depois fica mais difícil. Então essas questões são questões que Jesus nos ensinou, né? Tudo isso que nós estamos falando, podemos citar Jesus, né? Reconcilia-te com o teu adversário, né? Enquanto estás a caminho com ele. As questões do perdão, Jesus sempre falou, e tudo que Jesus falou, ele exemplificou também, né? Então ele foi o que mais perdoou, o que mais sofreu, ele deu a vida para nos ensinar, e ele perdoou os piores algozes, os traidores, né? Ele me traiu. Jesus perdoou a traição, os algozes, tudo, né? Até ele entendia, falou, são crianças, né? Não sabem o que fazem, e nós brigamos com as pessoas às vezes por questões pueris, por bagatelas ou por besteirinhas ou por questões de ponto de vista, e acabamos brigados, porque nós somos assim mesmo. Isso aí não é uma crítica, nós todos somos assim, faz parte, mas nós podemos melhorar, né? Podemos consertar essas coisas. Então, tirando essas mágoas do coração, nós nos sentimos mais leves, né? Fica mais fácil buscar uma cura, fica mais fácil às vezes esvaziar uma taça que está ali com fel, com coisas assim, e não dá para misturar. Então a gente esvazia essas coisas e para receber coisas novas, né? Coisas melhores, encher a nossa taça com outras questões de amor, de harmonia e da própria cura. Por isso que Jesus, ele curava e sempre dava um ensinamento a mais, né? Ele sempre deixava ali um ensinamento, né? E principalmente nos incentivando a ter mais fé, a mais confiança, porque tudo que Deus faz para nós é o melhor. Então Deus nos coloca nessa encarnação, e não é a última, vai ter outras e outras e outras, como teve antes. Então Deus nos coloca aqui como um pai que quer o melhor para nós. Ele nos cerca de todas as questões que pode, para que nós possamos melhorar, nos movimentar, né? Nos movimentar, porque se ficar de braços cruzados não vai acontecer nada, né? Mas o homem é um ser inteligente, diferente da matéria. Matéria é matéria. Essa mesa aqui, se deixar aqui, daqui 1000 anos ela vai estar aqui, né? Ela sofre o exterior, o calor, as coisas, ela sofre a matéria, mas nós não, nós evoluímos. E para evoluir nós temos que nos movimentar, né? Movimentar os recursos que nós temos. A palavra. Quanto tempo que nós demoramos para desenvolver a palavra? Encarnação. Então nós temos o recurso da palavra, a inteligência, a mente, a prece em favor de alguém. Nós podemos mobilizar todos esses recursos para alcançar esses objetivos, né? Maiores, que é de acertar nossas coisas, reconciliar com o adversário, fazer as pazes ou acertar alguma coisa com alguém da família, ou ajudar mesmo, né? Tem gente precisando da nossa ajuda, e aí nós mobilizarmos alguma coisa em favor da pessoa. Então todas essas ações vão melhorando o que está em torno de nós e nós mesmos, buscando essa cura que nós viemos buscar, né? Essa é a cura espiritual, e isso é autocura. Por isso que Jesus não puxava para ele, falava, eu te curei, né? E quando ele não estivesse mais aqui, como é que seria? Lá, né? Ele continua conosco espiritualmente até o final dos tempos, ele falou. Mas não está encarnado mais. Então como que faria quando ele desencarnasse?
Ia ficar todo mundo na mão? Não. Então Jesus, ele falou, a tua fé te curou, ensinando, né? Continue a ter fé, crê, acredite, vai e faça, e essas coisas vão realmente nos dar essa cura que nós buscamos, né? São questões difíceis, delicadas, né? Que o Espiritismo trata, principalmente quando mexe com nossos problemas, né? Às vezes um pouco com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. São questões que a espiritualidade mexe ali, é difícil, nosso estado emocional, mas o Espiritismo esclarece muito. O Espiritismo, ter esse esclarecimento é uma vantagem para nós, né? Ter o esclarecimento é uma grande vantagem. Agora tem que pegar e pôr em prática de alguma forma, né? Porque se tiver o esclarecimento e não fizer nada, aí vai chegar, aí vai desencarnar, aí vai conversar com o mentor lá, o mentor vai falar, poxa, você sabia de tudo, você leu tanto livro, você estava lá no Lar de Maria, naquele sábado, lá ouvindo tudo isso aí, e você não fez nada. Então é assim que funciona, né? Puxa, gente, o outro lá não sabia, né? É bacana, até no filme de Jesus, tem um filme de Jesus que é clássico, né? Aquele mais antigo, da época, não é da minha época não, da época, eu tô brincando. Aquele filme... Esse filme é tudo errado. Foi errado. Aquele Jesus de Nazaré, né? Que tem 4 horas ali todo mundo acho que já viu, né? Porque, aí no final do filme lá, o Pedro, Jesus aparece, né? Se materializa. O Emmanuel disse que é uma materialização perfeita, né? A materialização, nossa amiga. Então o Emmanuel fala que Jesus se materializa perfeitamente. Aí ele está lá entre os apóstolos, dentro da casa, né? No finalzinho. E havia passado o 3º dia que ele foi crucificado. E depois, antes de ele aparecer, tá? Falando do filme, eles estão lá brigando lá, aí aparece Maria de Magdala, né? Maria Madalena. Eu vi Jesus, né? A pessoa, não, como? Apareceu para você, uma mulher, né? Por que não apareceu para nós? Aquela briga. Aí daqui a pouco, eu não sei o que eles falam lá, e o Pedro fala assim, não, eu acredito sim. Ele voltou sim, porque ele quis que fosse assim. E aí, o Pedro fala uma coisa muito bacana, ele fala assim, eles crucificaram Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Nós convivemos com ele, né? Nós vivemos esses anos todos com ele, todos os dias, e nós o traímos, né? Ele se lamenta. Mas e eles? Eles não conheciam ele. Eles crucificaram Jesus, e nós que os traímos conhecendo ele, né? Então é muito bonita essa parte do filme. E nós, com a doutrina espírita, nós temos uma gama de conhecimentos, de informações que a espiritualidade nos passa, além do que Jesus ensinou, que é o principal. Então colocar isso em prática é o que muda a nossa vida, né? O que nos faz atingir essas curas espirituais. E claro que a espiritualidade vai nos ajudar, não estamos falando que não, os espíritos vão nos trazer. Então essa fé de que nós conseguimos, essa conexão, e a questão da nossa parte também, o que nós podemos fazer para melhorar aqui ou ali, né? Essas questões que estão na nossa consciência. Aí sim nós vamos fazendo a movimentação completa para melhorar, né? E com essas lições do perdão, do amor ao próximo, da caridade, tudo isso acaba servindo para nós de procurar alguém, né, para reconciliar. Isso nos faz espíritos melhores. Isso é evolução, né? Isso nós vamos levar daqui para frente. Isso nos faz realmente evoluir espiritualmente, onde estivermos, né? As questões transitórias vão passar, né? Como está na própria palavra, as transições. Mas o que é eterno, o que fica, é o nosso aprendizado espiritual. Isso nós vamos levar sempre. E é essa fé que nós precisamos ter, né? Então, aproveitando os ensinamentos do Cristo,
tudo que nós ouvimos e colocar isso tudo em prática, mas sempre com fé e confiança. Sempre com fé e confiança que nós podemos e vamos conseguir o que nós estamos buscando. E isso quem vai nos dar é Deus, de acordo com a nossa união com Ele, com o Pai. Então, uma boa tarde a todos. Lembrar de novo, desculpa, Fabíola, mas estou sempre falando que na próxima semana será às 15 horas, tá bom? Às 15 horas a gente vai começar essa palestra aqui. Maravilha. Falar de perdão sempre é útil, bem-vindo. E sobre as curas, né, Márcio? Quantas vezes a doença chega até nós e não é incomum que nós façamos a pergunta: por que comigo? Por que comigo? Ou com alguém que nós conhecemos: por quê? Por que isso tem acontecido comigo? Ou com outro. E é nessa hora que há a oportunidade de cultivarmos a nossa fé. É nesse momento de dor e de falta de compreensão, de questionamento, que se nós nos aprofundarmos numa prece, relembrar o que estudamos e procurar uma brecha de poder dizer: mas se está acontecendo, é a vontade de Deus. Nesse instante, a fé nasce. Porque se buscarmos a cura revoltados, sem compreendermos ou sem aceitarmos o que acontece conosco, achando que pode ter sido uma injustiça ou um erro do destino, como nós vamos manifestar a fé? Através da revolta e da indiferença. Então, nesse momento de muita dúvida, de às vezes questionarmos os nossos parentes, os nossos amigos, por que das dificuldades, é a hora de realmente nos silenciarmos e buscarmos essa conexão e comunhão real com o nosso Pai, nós e Ele, no silêncio da prece. E é sempre bom lembrar, já que falamos de cura, do cego de Jericó. O cego queria ver Jesus, ironicamente, queria estar com Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que eu faça? O que queres? Uma pergunta óbvia. E ainda mais Jesus. Por que Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Porque há necessidade de sabermos o que queremos. Se Jesus viesse até nós nesse instante e perguntasse, o que é que nós diríamos a Ele? O que é que eu quero? Então, com essa vibração desse encontro com Jesus, nós como cegos, talvez poderíamos pedir a Jesus que eu veja o que nesse instante eu não posso compreender, não posso entender, não posso ver. E com essa vibração, com essa lembrança, nós vamos fechando os nossos olhos, se sentirem à vontade, para vibrarmos nesse momento de caridade legítima, caridade silenciosa, onde nós vamos colocar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores intenções pela paz do planeta Terra. Onde quer que haja um grupo de pessoas que estejam trabalhando no cultivo da paz, possam receber nesse instante a nossa parcela de contribuição para que continuem firmemente, resignadamente neste trabalho. Para todos os países em guerras, em conflitos, possam receber essa parcela de paz. Vamos envolvendo agora em vibrações de muito amor a todos os governantes do nosso planeta, homens e mulheres que detêm o poder econômico, político, religioso, que nesse instante possam receber as vibrações da nossa Mãe Santíssima e se direcionarem nas suas ações no sentido do bem comum. Vamos doando as nossas melhores energias para todos aqueles que nesse instante estejam passando por privações de toda ordem, para aqueles que perderam a fé, que se encontram no desespero,
eles possam receber essa parcela desse amor e se conectarem mais uma vez com o nosso Pai. Vamos vibrando pelo vale das sombras, o umbral, as trevas, pela crosta, pelas escolas e hospitais, orfanatos, asilos. Vamos vibrando pelos nossos locais de trabalho, que nós possamos aproveitar cada momento para cultivarmos virtudes eternas. Vamos vibrando pelos nossos familiares, para que possamos nos conciliar enquanto estivermos com eles. Quanto a nós, Senhor, nós te pedimos, fortalece a nossa vontade, para que possamos colocar a nossa energia a favor do bem comum. Sê conosco, Mestre Jesus, nesse instante, que possamos estar reunidos aqui na próxima semana, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Graças a Deus, que assim seja. Vamos então nos direcionando aos passes, aqueles que desejarem. Uma ótima semana a todos.